Louvado seja o nosso Deus por esse nosso encontro toda semana, nosso encontro marcado aqui no programa Redenção para meditarmos os ensinamentos de Santo Afonso e sempre conduzidos também pela Palavra de Deus, não é, Padre Frederico? Sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Deus te abençoe, meu querido irmão e irmã. É uma alegria ter você conosco aqui no programa Redenção. A Palavra de Deus nos ilumina. Por ela nós somos orientados e especialmente nós estamos aprendendo com Santo Afonso Maria de Ligório a amar ainda mais a Jesus nosso Senhor, contemplando especialmente a paixão de Jesus. É este o livro que nós estamos meditando, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir desta obra espiritual deste santo doutor, nós queremos refletir o seguinte tema: provas do amor de Cristo na obra da redenção, face misericordiosa do amor de Deus. Ô Padre Frederico, e Santo Afonso que fala dessas faces do amor de Deus, ô Padre, eu fico pensando tamanha experiência que Santo Afonso fez em toda a sua vida para depois colocar tudo isso em escrita, né? Transformar em obras que ele escreveu, falando da experiência, porque a gente consegue ver nos seus livros que ele fala muito da sua experiência, né? Humana mesmo. Ele realmente tem uma experiência vastíssima com Deus, a experiência espiritual dele é riquíssima e produz tantos frutos. Os muitos escritos, as obras de arte, as composições, as pregações, a congregação que ele fundou, tudo fala de Jesus, nosso Redentor Santíssimo. Então, a vida de Santo Afonso é esta vida de oferta, de entrega, porque ele conseguiu enxergar e viver especialmente o amor de Jesus, nosso Senhor, em sua própria vida, e não guardou para si, mas ofertou também a outros tantos. E aqui no programa Redenção nós conhecemos tudo que Santo Afonso viveu através dos seus escritos e clamamos que através da unção do Espírito Santo de Deus que esse conhecimento se transforme em experiência para transformar a nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus. Contando com o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, Palavra de Deus que é verdade para a nossa vida, nós vamos sim, de coração aberto, meditar a passagem que está em Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo de 68 a 79. Lucas 1, 68 a 79, que diz assim a Palavra de Deus: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e fez surgir para nós uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera pela boca de seus santos profetas desde os tempos antigos. Salvação que nos livra de nossos inimigos e da mão de quantos nos odeiam. Assim tratou com misericórdia os nossos pais, lembrando-se de sua santa aliança, do juramento feito a Abraão, nosso pai, de nos conceder que, sem temor, livres das mãos dos inimigos, nós os sirvamos em santidade e justiça,
diante dele todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar a seu povo o conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. Graças às entranhas de misericórdia de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte e dirigir nossos pés no caminho da paz. Essa palavra ilumina, não é, Padre, o nosso pensamento, a nossa caminhada e nos faz ter mais confiança no coração. É uma palavra belíssima que brota desse cântico de Zacarias, o chamado Benedictus, ou seja, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Recorde-se que Zacarias, ele, quando do nascimento do seu filho, João Batista, recobra a sua voz. E é nesse momento em que ele volta a falar, que ele louva a Deus, bendiz o Senhor, agradece e reconhece especialmente a salvação operada por Deus junto a Israel, seu povo. E é o próprio Zacarias, este homem que acolhe a graça de Deus, que volta a falar, que vê o filho ali, bebê, pequenino, João Batista, que recorda aquilo que Deus fez com o povo, a aliança, a misericórdia para com os pais, a bondade de Deus, ou seja, a iniciativa é sempre do Senhor. Ele vem visitar, ele vem libertar o seu povo. Deus nos visita. Antes que nós amemos o Senhor, Ele nos ama, Ele se antecipa, Ele vem a nós para nos ofertar amor, misericórdia, vida, paz e salvação. Salvação essa que é anunciada pelo próprio João Batista. É ele o precursor, de tal forma que é neste cântico de Zacarias que nós ouvimos aquela expressão: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos. A missão de João Batista de preparar o caminho para que Jesus pudesse chegar como Salvador, Messias, o ungido de Deus, para que ele chegue e reine em nossa vida. É essa também, meu querido irmão e irmã, a sua missão, a minha, a nossa missão. Preparar os caminhos para que Jesus possa chegar a tantas pessoas, a tantos corações, então que a gente possa, a exemplo de Zacarias, louvar, bendizer a Deus e agir como a missão de João Batista demonstra, preparando o coração, aplainando a nossa própria vida, endireitando a vida para que o Senhor chegue e reine e, claro, nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Ele que é a luz. É o próprio cântico a dizer desta luz, o sol nascente que nos vem visitar. O próprio Cristo Jesus que deseja iluminar a sua vida. Ô Padre, o senhor explicando aí esse trecho do Evangelho de São Lucas, o senhor falou aí na meditação sobre a questão da misericórdia que Deus teve dos pais. Essa experiência, o que vem a ser essa experiência de misericórdia? Quando a gente fala misericórdia, o que vem a ser a misericórdia? Essa experiência que nasce do coração, né? Misericórdia, córdia, cordis, coração. Deus, ele vê a nossa miséria, a nossa fraqueza, e ele age com compaixão. Ele se inclina para nos levantar, para curar, nos dá uma nova possibilidade de recomeçarmos. Ou seja, quando nós estamos ali todo quebrados, machucados, feridos, nos achamos indignos, o Senhor vem, Ele se antecipa, Ele estende a mão, Ele nos socorre para nos erguer. Então é essa experiência, é a experiência dos pais, ou seja, dos antepassados. Zacarias recorda ali o povo de Deus que há tanto tempo
é amparado, é protegido e conduzido pelo Senhor no caminho da vida. Ô Padre Federico, e como atualmente nós, o mundo, né, eu falo nós, que nós estamos nesse mundo, nós precisamos fazer essa experiência de misericórdia, não é, Padre? Quantas pessoas aí, passam a viver uma depressão ou uma das síndromes aí, enfim, tem ansiedade porque acham que o que estão fazendo ou o que estão sendo está perdido, não tem mais jeito, desistem de si mesmas. Então, como nós precisamos experimentar esse Deus, né, que nos dá sempre uma nova chance, como o Senhor disse? É uma experiência que realmente transforma a nossa vida. Sim. É a experiência do Senhor que age com misericórdia. A experiência de Deus que acolhe o filho pródigo que volta arrependido, que dá nova possibilidade, nova chance. Então, que a gente tenha essa consciência, Deus nos ama. Isso fica tão claro em Cristo, tão explícito em Jesus, na paixão, na morte, na ressurreição, na Eucaristia, enfim. Deus nos ama e, portanto, quer que a gente vá adiante. Então, não permita que nada nem ninguém te separe do amor de Deus. E a experiência da misericórdia que de Deus recebemos, ela tem também este sentido de ser levada a outros. Não podemos esconder essa luz que de Deus recebemos. É preciso, pelo bem que fazemos, pelo amor, pela caridade, alcançar tantos corações feridos e machucados e ser, na vida de tantos e tantas, instrumentos de Deus que deseja o nosso bem, a nossa salvação. E nós meditamos hoje aqui no programa sobre o cântico de louvor de Zacarias, né? E aí Santo Afonso diz aqui um trecho falando sobre essa face misericordiosa do amor de Deus. Tinha Deus, diz Santo Afonso, feito tantos favores aos homens para ganhar-lhes o amor, mas os ingratos não somente não amavam, mas nem mesmo queriam conhecê-lo por seu Senhor. Que tenhamos sempre essa gratidão no coração, né, Padre? Para reconhecer Deus como Senhor de nossa vida, para querer viver esse amor e experimentar esse amor no nosso dia a dia. Porque Ele, por nós, morreu para manifestar esse amor, Sim. Que não é dito da boca para fora apenas, mas com a entrega tão generosa. E Ele morreu para quê? Pela nossa salvação. Diz o texto de Santo Afonso aqui: Ele morreu por nós para que nós vivamos para Ele. Vida em Cristo. Vivermos unidos a Ele, que é fonte de todo bem, de toda graça, de toda paz. É Ele, o Santíssimo Redentor, que deseja nos salvar e conta conosco para isso. E que essa experiência de salvação, de misericórdia, aconteça sempre em nossa vida. Ô Padre, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é uma grande expressão da misericórdia de Deus por cada um de nós, não é, Padre? Uma enorme expressão, né? Uma expressão infinita Sim. da misericórdia. E aí, o programa Redenção tem essa sugestão, que é a redenção no dia a dia. Isso. Qual que é a sugestão de hoje para essa semana, então? Exercitar-se nas obras de misericórdia. Deus é misericordioso e quer que nós também o sejamos. Para que a gente possa recordar um pouquinho quais são as obras de misericórdia, Padre. São 7 obras de misericórdia corporais e outras 7 de misericórdias espirituais. Vou trazer aqui alguns exemplos para você relembrar, recordar. Obras de misericórdia corporais. Exemplo: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Recorde-se disso. Visitar os enfermos, enterrar os mortos. E as espirituais são quais? Ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir quem erra, consolar quem está triste, enfim. Nós somos chamados a agir com caridade, com bondade na vida do outro. De Deus recebemos misericórdia, levemos também essa graça à vida de tantos e tantas, porque o nosso mundo tanto precisa da bênção e da graça de Deus.
Ô Padre Federico, e aí nós colocamos lá a sugestão, exercitar-se nas obras de misericórdia, porque é um grande exercício no dia a dia. Não é num estalar de dedos ou num piscar de olhos que nós vamos conseguir colocar tudo isso em prática. Supõe esse nosso esforço. Sim. Eu tenho que me esforçar. Eu sou alimentado por Jesus, por Ele amparado, mas eu tenho que me esforçar para vencer o mal e para promover o bem, agindo com misericórdia. Então, faça isso acontecer na sua vida. Testemunhe Jesus com a sua palavra, mas também com a sua própria vida, nos gestos. Aquilo que você faz para o outro e para o nosso mundo também. E louvamos aqui no programa Redenção. Aliás, a todo momento nós agradecemos a Deus pelo legado que nos deixou o Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje podemos experimentar de tudo que ele viveu através de seus escritos, mas através também do carisma dos missionários redentoristas. E padre, não só no carisma, mas o carisma faz parte da igreja. Então, como igreja, falando como igreja, Santo Afonso foi muito importante para nós, né? O carisma é o dom de Deus para a igreja. Para a igreja. É um dom do alto, o Espírito que suscita uma missão específica em uma congregação para que a evangelização aconteça de uma forma bem particular. Então, Santo Afonso Maria de Ligório, ele acolheu a inspiração, o sopro do Espírito e procurou trazer isso para a vida concreta da própria igreja. E hoje a gente fala um pouco sobre Santo Afonso, bispo. Ele foi ordenado bispo. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa parte da vida deste grande santo. Santo Afonso Maria de Ligório foi ordenado bispo de Santa Ágata dos Godos, lá na Itália, em 1762, aos 66 anos, depois de o Papa, na ocasião, insistir, Clemente XIII, porque Santo Afonso já estava idoso e enfermo, e ele tentou, inclusive, recusar esse convite, esta eleição para ser bispo lá na Itália. Mas ele acabou obedecendo e tornando-se bispo, e um bispo muito dedicado, inclusive aos pobres, à sua diocese. Ele reformou, inclusive, o seminário, o clero dessa sua igreja particular, governou a sua diocese com muita simplicidade, com muita pobreza e, ao mesmo tempo, com grande fervor espiritual. Então, Santo Afonso, ele revolucionou a sua diocese. Como disse, né? Ele reformou o seminário, ele promoveu missões populares em todas as paróquias, essa renovação espiritual profunda. Ele focou na pregação simples, na catequese, evangelizando, formando o seu povo. Então, ele era conhecido, como disse, por viver assim na simplicidade. E uma tal simplicidade e pobreza que ele, em ocasiões diversas, distribuiu bens aos mais necessitados. Certa vez, por exemplo, o povo estava passando fome e Santo Afonso não titubeou. Ele vendeu o seu anel episcopal, o seu anel de bispo, que é o símbolo de união do bispo com a igreja, o esposo e a esposa. Ele vendeu este símbolo tão caro para um bispo, tão precioso, tão significativo, para ofertar alimento aos mais pobres, aos mais abandonados. Ou seja, ele não se prendeu ao exterior, mas ele fez um gesto tão significativo e que tanto falou para o seu povo. Outros tantos gestos ele fez para ajudar quem mais precisava. Um grande bispo, um homem de Deus, um verdadeiro santo. Como é bom, juntos aqui no programa Redenção, conhecer quanta riqueza Santo Afonso nos deixa com a sua história, né? Com a sua luta para ser de Deus. Que tenhamos também essa garra e essa coragem, essa fé no coração cada vez mais. É por isso,
sendo tão lindo e tão rico a história de Santo Afonso, que nós aqui no programa sempre deixamos um pensamento de acordo com o tema que nós meditamos. E o pensamento de hoje diz assim, ó: pelas entranhas de misericórdia de nosso Deus, como que o sol nascente nos visitou do alto, eis que vem à terra o Filho de Deus, para nos remir dos pecados. Vem unicamente movido pela sua tão grande misericórdia. Mas, Senhor, se tendes compaixão do homem que se perdeu, não será suficiente enviar um anjo para remi-lo? Não, respondeu o Verbo Eterno. Quero fazê-lo pessoalmente, para que o homem compreenda quanto eu o amo. Que essa expressão de amor de Deus cresça cada vez mais no nosso coração, não é, Padre? Isso, um pensamento tão maravilhoso, tão impactante ao mesmo tempo. Sim. O sol nascente nos vem visitar, o próprio Jesus vem a nós com muita misericórdia pela nossa salvação. E aí é o próprio Santo Afonso a trazer esse pensamento já ao final, que diz assim: não seria suficiente enviar um anjo do céu para remir o homem pecador? E aí o próprio Cristo, Verbo eterno, a dizer: eu quero fazê-lo pessoalmente, para que o homem compreenda o quanto eu o amo. Vejam só que grande prova de amor. O próprio Jesus, o próprio Deus se faz carne e vem morar entre nós para nos salvar e manifestar este amor que redime, que cura, que liberta. Isso toca profundamente e deve falar de forma forte ao nosso coração. Não fiquemos indiferentes, apáticos a esta expressão tão bela, recordada por Santo Afonso. Deixemos este sol, que é Jesus, iluminar a nossa vida e fazê-la totalmente nova. Que a oração nos ajude a isso, desde o momento que acordarmos, que iniciarmos o nosso dia, confiarmos, ter o nosso coração sensível ao amor de Deus, que nos acompanha a todo momento. E, Padre, se nos colocarmos em oração, aonde estivermos, nosso coração vai crescer em sensibilidade, vamos compreender que em tudo Deus revela o amor dele por nós. Sempre conosco está. Isso. E quer nos revelar este amor e quer que sejamos capazes também de amar. Isso. Sejamos mais humanos, misericordiosos, sensíveis à dor dos irmãos e irmãs e com ações concretas pela caridade e para a maior glória de Deus sempre. Por isso, rezemos, né? Vamos rezar com fé. Senhor, perdoai-me e uni-me inteiramente a vós com laços de um amor eterno, para que eu não vos deixe mais e viva somente para vos amar e obedecer. Meu Jesus, só para vós quero viver, só a vós quero amar. Vós sois o verdadeiro e único bem, e por isso vós só me bastais. Senhor, ouvi-me, dai-me mais amor. Amo-vos, Deus de minha alma, amo-vos mais do que a mim mesmo. Perdoai-me e, junto com o perdão, dai-me a graça de vos amar sempre mais. Mãe do Senhor, Maria, impetrai-me a graça de ser fiel a Deus. Amém. E que essa experiência do amor de Deus nos envie para viver esse amor com os irmãos, como o Senhor sempre nos convida, não é, Padre? Isso aí. Como missionários do Senhor, nós vamos proclamando este amor pelas obras de misericórdia, por atitudes novas. E recebamos de Deus a bênção para termos condições de bem realizar a sua santa vontade neste mundo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Santo Afonso interceda por nós para que sejamos misericordiosos a cada dia, Padre. Amém. Deus abençoe você e Amém. Te esperamos no próximo A Redenção. Até mais.